Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo núcleo de estudo, onde você trabalhará as questões mais conceituais da disciplina. Para começar, veja que um curso sobre arte sempre coloca a questão preliminar, que na verdade incomoda a todos que trabalham com o tema. Afinal, o que é arte? Ao longo dos anos, as definições e conceitos de arte se multiplicam e não se chega a um consenso. Para tentar responder a isso, os vários teóricos da arte elaboraram formulações conceituais ou definições de arte que têm como principal característica o fato de serem excludentes. Na prática, é impossível, nos limites desse vídeo, trabalhar com todas elas. Assim, para servir de guia nessa discussão, optei pela visão do pequeno, porém esclarecedor, trabalho de Giulio Carlo Argan, Guia da História da Arte. Para Argan, o campo da arte é difícil de ser delimitado, porque abrange um leque muito variado de amplitudes. Assim, por exemplo, se a arte for pensada historicamente, pode-se falar em arte desde a pré-história até os dias de hoje. Espacialmente, ocorre uma amplitude similar. Pode-se dizer que todas as áreas habitadas do globo terrestre, em todos os continentes, possuem, seja qual for o grau de desenvolvimento das comunidades humanas que as habitam, formas de expressão de arte. Se você quiser tomar como parâmetro o tamanho ou a complexidade do objeto artístico, verá que podem ser consideradas como arte desde miniaturas até um complexo urbano inteiro. Também não se pode delimitar o que é artístico pela função da obra de arte. Um templo pode ser uma obra de arte arquitetônica, decorada com obras de arte em forma de escultura, pintura, mosaico, entalhes. Mas da mesma forma, um palácio que abriga um famoso bordel, um lugar de prazeres carnais, também pode ser uma obra de arte arquitetônica, decorada com obras de arte em forma de escultura, pintura, mosaico, entalhes. Outra tentativa, ainda, de definir os limites do campo da arte passa pela excelência técnica. Argan diz que quase todas as técnicas praticadas pelo homem têm produzido, por vezes, obras artísticas, mas nenhuma técnica tem produzido sempre obras com valor artístico. Há quadros que são obras de arte, mas há quadros que não o são. Existem esculturas de valor artístico, mas também existem delas que não possuem esse valor. Existe música que é arte e existe música que não o é. Assim, pode-se concluir que a arte não é o objeto, o produto do artista, uma categoria de coisas, mas que arte é um tipo de valor, uma atribuição de artisticidade que é dada às coisas produzidas artisticamente, quadros, esculturas, literatura, filmes, peça de teatro, poesias, danças, músicas e etc. E como uma atribuição de valor, a arte é sempre fruto do trabalho humano, com o emprego de técnicas, e é o resultado de uma operação intelectual e de uma atividade operacional, que resulta em uma determinada forma, algo dado a conhecer por meio da percepção. No entanto, ainda assim, essa forma vale como significante, mas apenas na medida em que uma dada consciência lhe recolhe significados. E é nesse processo que se constrói, elabora e aplica a atribuição de arte. Um vaso sanitário pode ou não ser considerado arte. Isso se constrói não nos objetos, mas na consciência de quem os produziu e de quem os fruiu, que lhes recolhe significados artísticos, como pode ser visto nas imagens da obra de Marcel Duchamp, intitulada A Fonte, e a imagem de um vaso mictório retirado de um site com dicas para desentupimento de privadas. Assim, como consequência de uma atribuição ou não, uma obra de arte sempre possui algo de difuso, de indefinível, como a própria arte que a especifica. Seria em vão
e, de certa forma, contraditório procurar uma definição de arte que fosse abrangente o suficiente para abarcar todas as formas, dimensões e nuances da produção artística humana. Melhor e muito mais operacional para o trabalho dessa disciplina é se pensar arte a partir daquilo que cada um define que é arte, e a partir daí se construir uma rede de consensos, nem sempre pacíficos ou unânimes, sobre o valor de arte ou não arte de diferentes expressões culturais do ser humano. Mas isso não deve levar a uma percepção relativista de arte, do tipo, arte é o que cada um acha que é arte, ou então, tudo é arte, ou ainda, a arte não está nas coisas, está na cabeça das pessoas, como se ouve com frequência. A atribuição do valor de arte a uma produção humana, social e culturalmente construída, embora tenha limites bastante elásticos, tem condições específicas para a sua consecução. E a principal dessas condições é a geração de uma consciência coletiva, mesmo que tensionada, sobre o seu valor artístico. Isso quer dizer que, para uma obra humana ser considerada obra de arte, é preciso um consenso mínimo de sua natureza artística. Na cultura ocidental, a atribuição de arte já está consolidada em um cânone de autores, técnicas e obras que remonta à antiguidade e vai até o século XIX, ou mesmo até a metade do século XX. Os autores e obras inclusos nesse cânone já são, a priori, considerados produtores de obras de arte. Ninguém, ou muito pouca gente, questiona a natureza artística dos integrantes e das produções desse cânone. Atualmente, esse cânone e o mercado passaram a ser as instâncias hegemônicas de atribuição de valor artístico. O artístico, assim, passou hoje em dia de uma atribuição de valor de consciência a uma atribuição de valor de mercado. A partir dessa reflexão sobre arte, você poderá certamente observar com mais clareza os conteúdos da unidade 2 da disciplina. Bom estudo!